Me casei com uma mulher manipuladora que fingia visitar o túmulo de sua mãe falecida mensalmente, mas na verdade estava se encontrando às escondidas com seu ex-namorado. Quando conheci minha esposa, imediatamente achei que ela era a pessoa mais bonita que já havia visto. Ela era cheia de vida, vivaz e completamente cativante. Desde o momento em que a vi, soube que queria me casar com ela. A convidei para sair e ela aceitou. Ficamos por algumas semanas e depois de um tempo pedi para ela ser minha namorada. Poucos meses depois ela se mudou para minha casa e alguns meses depois nos casamos. Tudo aconteceu muito rápido e muitas pessoas da minha vida me alertaram contra isso. Tenho um emprego incrível e ganho um salário de 6 dígitos por ano, além de bônus trimestrais. Não sou a pessoa mais rica do mundo, mas uma rápida pesquisa no Google mostraria meu patrimônio. Isso tornava o namoro difícil, pois sempre era complicado saber quem queria estar comigo pelo que eu era e quem queria pelo que eu podia oferecer. Quando comecei a namorar minha esposa, ela não parecia querer nada de mim, sempre se oferecia para dividir a conta quando saíamos e me dava pequenos presentes de vez em quando podia pagar. Ela nunca queria que eu comprasse coisas caras para ela ou que a levasse a passeios extravagantes. Parecia realmente gostar da minha companhia. Claro que eu queria proporcionar essas coisas para ela. Se havia alguém que eu achava que merecia, era ela. Sabia que ela trabalhava duro para ganhar o dinheiro que tinha e queria aliviar esse fardo. Quando nos casamos, disse para ela largar o emprego. Eu ganhava mais do que o suficiente para sustentar nós dois e achava que ela poderia focar em atividades criativas que gostava mais. Ela resistiu no começo, mas eventualmente concordou que seria bom para ela. Agora sei que sua resistência e recusa de presentes eram apenas uma farsa. Fui manipulado desde o início do relacionamento para pensar que ela era algo que não era. Ela queria meu dinheiro, mas jogou de forma diferente das outras. Todo primeiro sábado do mês ela ficava completamente indisponível para encontros ou visitas. Foi assim desde o início do nosso relacionamento. Perguntei o que ela fazia e ela me disse que era um momento dedicado a visitar o túmulo de sua mãe que havia falecido quando ela era muito jovem. Desde os 8 anos ela visitava o túmulo mensalmente para atualizar sua mãe sobre sua vida. Achei isso doce e nunca questionei. Quem mentiria sobre algo assim? Eu trabalhava muito, então infelizmente não estava sempre em casa com ela. Costumava sair antes de ela acordar e voltar por volta das 19 horas ou 20 horas, e sempre que estava em casa nada parecia suspeito. Ela era muito manipuladora, então se esforçava para parecer a esposa amorosa e perfeita que eu acreditava que ela fosse. Um dia, enquanto ela visitava sua mãe, segui minha rotina normal. Recebi uma ligação dela no final da tarde, mas não era ela na linha, e sim uma recepcionista de um restaurante em Manhattan. Minha esposa havia deixado o celular no restaurante e a mulher estava tentando devolvê-lo. Minha esposa me disse que o túmulo de sua mãe ficava em Long Island, onde ela havia crescido. Ela não mencionou nada sobre ir a Manhattan naquele dia, o que me deixou curioso. A mulher ao telefone perguntou se eu era a pessoa que estava com minha esposa no restaurante esperando que eu pudesse avisá-la sobre o celular. Pedi para ela guardar o telefone e disse que iria buscá-lo. Não fazia ideia de com quem minha esposa estava. A mulher ouviu a voz de um homem e assumiu que era eu quem estava jantando com ela. Minha esposa não mencionou nada sobre ir a Manhattan, muito menos para ver um homem. Decidi sair do trabalho mais cedo e fui ao restaurante buscar o telefone. Peguei o celular e enquanto voltava para casa de táxi olhei as mensagens. Conheci a senha dela, mas nunca tinha mexido no seu telefone antes. Sentia que estava invadindo sua privacidade, mas dadas as circunstâncias senti que precisava fazer isso. Encontrei uma conversa com um número salvo como Penny. Pelo contexto sabia que o nome era falso. Havia muitas fotos explícitas trocadas e era claramente um homem com quem ela estava conversando. As mensagens iam e voltavam há anos. Pelo contexto parecia que minha esposa estava namorando esse homem e havia se apaixonado por ele. Infelizmente para ela ele estava sem dinheiro. Por isso ela terminou com ele. Ela queria um certo estilo de vida que ele não podia proporcionar independente do que sentia por ele. Ela precisava garantir seu sustento. Mas mesmo depois de terminarem continuaram a se encontrar uma vez por mês e a dormir juntos como se tivessem um acordo. Nas mensagens o homem perguntava sobre mim, querendo saber se eu a satisfazia e se ela pensava nele enquanto estava comigo. E ela respondia que pensava nele o tempo todo, até quando estava comigo na cama. Minha esposa perguntava sobre uma mulher que chamaremos de Lee, e ele dizia que Lee não era nada comparada a ela. Ficava claro que ambos estavam traindo seus parceiros e tinham sentimentos um pelo outro. Como minha esposa terminou o relacionamento, ele tentou seguir em frente com outra pessoa, mas não conseguiu. Minha esposa mentiu dizendo que visitava o túmulo da mãe falecida para na verdade me trair com esse homem. Era inacreditável. Ela não estava em casa quando cheguei, então tentei me preparar para sua chegada. Enviei para mim mesmo o máximo de capturas de tela das conversas deles, pois sabia que precisaria delas para o divórcio. Ela queria meu dinheiro e eu não ia deixar que ela ficasse com nada. Quando ela chegou em casa parecia exausta e desarrumada, dava para ver que tinha acabado de me trair. Ela ficou surpresa ao me ver em casa, e eu disse que tinha recebido uma ligação da mulher do restaurante e mostrei o telefone dela. Seu rosto desabou imediatamente e não tive dúvida de que ela imaginou que eu tinha olhado o celular. Perguntei com quem ela estava no restaurante, dando-lhe uma chance de dizer a verdade antes de eu revelar o que sabia. Ela mentiu dizendo que estava com um velho amigo para quem costumava modelar quando ele pintava e que ele queria que ela posasse para um retrato. Ela tentou sorrir falsamente enquanto mentia achando que eu era ingênuo. Eu disse que sabia de tudo sobre o homem que ela estava vendo, que sabia sobre Lee e que ambos estavam tendo casos. Também disse que sabia que ela estava comigo apenas por causa do meu dinheiro. Ela tentou negar dizendo que eu estava interpretando errado as mensagens, mas não havia interpretação a ser feita. Estava tudo escrito diante de mim e eu li exatamente o que era. Dei a ela uma semana para tirar suas coisas de casa e informei que iríamos nos divorciar.
No processo de divórcio ela achava que iria ficar com metade de tudo que eu tinha. Lembro-me de sentar com ela e nossos advogados de divórcio enquanto ela me olhava com um ar de superioridade pensando que tinha vencido. Nós assinamos um acordo pré-nupcial que dizia que em caso de término do casamento ela teria direito a alguns bens. No entanto, como ela me traiu, o acordo foi anulado e ela não recebeu um centavo. Ela não tinha dinheiro guardado e estava desempregada. Então, quando a expulsei de casa, ela foi forçada a morar com o pai. Também pesquisei mais sobre Lee e decidi que o certo era informar. Descobri quem ela era e entrei em contato explicando tudo e mostrando algumas das capturas de tela que eu tinha. Lee ficou completamente chocada. Algumas semanas depois ela me agradeceu. Lee nunca tinha imaginado que o namorado a trairia e eles estavam em uma fase muito séria do relacionamento. Ela ficou grata por alguém ter mostrado a verdadeira face dele antes de ela dar um grande passo. Tenho sido cauteloso com as intenções das pessoas em relação a mim há muito tempo. Infelizmente sinto que fui manipulado nesse relacionamento passado e agora estou um pouco fechado para novos relacionamentos. Honestamente, eu preferiria ter namorado alguém que fosse sincero sobre suas intenções desde o começo em vez de alguém que mentiu para mim e me fez acreditar que era outra pessoa. Próximo relato. Minha mãe e minha irmã me convenceram meu marido a roubar nossas economias para as férias luxuosas delas. Eu descobri a traição dele com as duas e agora elas estão se unindo contra mim. Olá a todos, podem me chamar de Op. Me encontro em uma situação muito difícil e gostaria muito de qualquer conselho ou apoio agora. Meu casamento e minha família inteira desmoronaram por dentro. Há muita história para contar, então por favor tenham paciência. Este será um post longo. Minha irmã, Laura de 33 anos, e minha mãe de 64 anos, sempre foram um incômodo para mim, mas pelo bem da paz da família sempre fiz o meu melhor para lidar com isso. Nunca fui abusada fisicamente, então tenho isso a meu favor pelo menos, mas Laura e minha mãe são quase o que eu chamaria de gêmeas tóxicas, que me causaram muitos transtornos emocionais. Elas são como duas ervilhas em uma vagem e eu sempre fui excluída já que sou a irmã mais velha. Laura foi mimada e recebeu muita atenção, enquanto muitas vezes eu fui deixada de lado para me virar sozinha. Sou tão diferente dessas duas que às vezes questiono se sou realmente da mesma família. Não ajudou o fato de nosso pai ter morrido em um acidente de barco quando eu era pequena e a mãe não lidou bem com isso. Não há culpa pelo luto que sentiu pois toda a família estava sentindo, mas ressinto a maneira como ela escolheu lidar com as coisas. Ela, mãe, começou a beber demais e a tomar remédios, o que a fez ficar pior. Minha infância e adolescência foram uma montanha-russa emocional e carrego muitos traumas desses eventos até hoje. Parecia que Laura tinha uma vida mais fácil do que eu em todos os aspectos. Ela sempre teve as melhores festas de aniversário, os melhores presentes, o melhor de tudo. Costumava me enlouquecer, no entanto, não é tão simples assim. Tive bons momentos com Laura e a mãe, mas elas são emocionalmente exaustivas para mim, sempre estão em algum drama, suas vidas parecem estar em um estado contínuo de desordem. Enquanto permaneci presente em suas vidas, muitas vezes me vi precisando de alguma distância emocional para não ser sugada para dentro de seu drama. No entanto, parece que continuo sendo arrastada repetidamente, é como se Laura e a mãe fossem tornados de drama. Pelo menos considerava meu marido Billy uma fonte de conforto, minha rocha em meio ao caos do mundo. Apesar de todas as suas falhas, das quais há muitas, ele tem sido algo reconfortante ao lidar com todas as irregularidades comportamentais de Laura e da mãe. Sei que a mãe tem bastante culpa pelo modo como Laura se tornou na vida, mas Laura tem 33 anos agora, então é uma mulher adulta responsável por suas ações. Por mais que eu tente ter simpatia por ela, ela segue muito a mãe em sua tendência a tomar decisões ruins e se envolver em um mundo de drama autoimposto. Ela tem apenas 3 anos a menos que eu, mas já passou por 3 maridos e acabou de se divorciar do quarto, alguém que me parecia uma pessoa realmente boa chamado Scoop. Sei que é de mau tom falar assim sobre o marido de sua própria irmã, mas desde que eles se divorciaram não me importo em admitir que ele parecia ser uma ótima escolha, era bonito e charmoso. Parecia ser uma pessoa boa demais para estar casado com uma palhaça egoísta e arrogante como minha irmã Laura. Ele sempre fazia coisas boas por ela e Laura e a mãe sempre falavam mal dele pelas costas. Laura teve a audácia de trair Scoop, assim como foi infiel a todos os seus maridos anteriores e praticamente todos os homens com quem namorou. Esse é o tipo de pessoa que Laura ela só pensa em si mesma, acredita que o planeta gira em torno de seus caprichos. É ridículo. Infelizmente Laura herdou o amor da mãe por substâncias e álcool desde jovem, o que teve um impacto severo em seu comportamento com os outros. Não me interpretem mal, as pessoas frequentemente têm simpatia pelos viciados e desejam que todos recebam a ajuda de que precisam, mas temo que alguém como Laura simplesmente não tenha a capacidade de assumir a responsabilidade por suas ações. Temo que ela nunca receberá a ajuda de que realmente precisa porque não tem o desejo nem a motivação de mudar suas maneiras perversas. Devido ao amor de Laura por substâncias e álcool, bem como sua tendência a sair perdendo financeiramente nos divórcios devido às suas óbvias infidelidades, ela passou a maior parte de sua vida vivendo no quarto de infância na casa da mãe. Às vezes ela passa um tempo morando comigo em meu apartamento e aproveita minha simpatia e compaixão quando Laura e a mãe têm uma briga regada a álcool. Infelizmente fui forçada a estabelecer limites com ela e proibi-la de passar muito tempo no meu apartamento caso a situação se transforme em um caos. Bem,
Laura tem estado bastante inconsolável após seu recente divórcio de Scoop. Não que eu desculpe rir da dor dos outros, mas devo admitir que a situação é um tanto engraçada para mim. Ela traiu Scoop, arruinou seu casamento completamente por conta própria, e agora passou os últimos meses lamentando para qualquer um que quisesse ouvir sobre como Scoop quebrou seu coração. É a pilha de besteiras mais ridícula que já ouvi. Como a maioria dos problemas de Laura tende a me envolver de alguma forma, acabei sendo sugada para dentro dessa tempestade. Recentemente a mãe me ligou, me preparei para uma ligação desagradável como sempre fazia quando recebia uma ligação dela, mas nem eu estava preparada para a declaração insana que ela estava prestes a fazer. Sua irmã Laura está se sentindo deprimida por causa do divórcio, Disse a mãe. Claro, isso não era novidade para mim nem para ninguém. Então por que ela sentiu a necessidade de me lembrar disso? Mesmo assim continuei com a ligação e perguntei à mãe qual era o ponto de tudo isso. Foi quando a mãe me pegou de surpresa. Você se importaria de pagar as férias de luxo da Laura? Eu e ela achamos que seria melhor enviá-la para o Havaí para que ela possa relaxar e começar a se sentir melhor. Disse a mãe. Não sabia ao certo como reagir a uma afirmação tão ridícula. Meu primeiro instinto foi explodir de rir diante de um pedido tão absurdo, mas então rapidamente percebi que a mãe estava falando sério. Ela me perguntou o que tinha de tão engraçado. Tive que ser honesta com ela. Ela não responde bem à amabilidade. Muitas vezes tenho que ser bastante direta e rude com ela para fazer meu ponto porque ela é muito teimosa. Disse a mãe sem rodeios que não queria gastar o dinheiro que ganhei com tanto esforço em umas férias gratuitas para Laura. Lembrei a ela que Billy e eu mal poderíamos pagar nossas próprias férias no Havaí, quanto mais uma viagem para Laura, que nem mesmo estaríamos frequentando. Sou garçonete no Taxi Chose. Mal posso pagar por uma viagem para Dalton na Geórgia para chorar em voz alta. A mãe começou a falar sua baboseira habitual, me chamou de egoísta e me acusou de não ter empatia pela minha irmã. Meu coração estava acelerado e meu sangue estava começando a ferver. Então eu gritei com a mãe e disse que o divórcio da Laura foi culpa dela. A mãe ficou tão chateada que desligou o telefone. Não retornei a ligação, não queria ouvir nada desse palhaço. A ligação com a mãe foi bastante desagradável, mas a maioria das ligações com ela são desagradáveis, então essa ligação em particular não pareceu tão fora do comum. Passaram-se alguns dias e eu quase esqueci o favor absurdo que a mãe havia me pedido, até que cheguei em casa depois de um turno exaustivo no Outback e Billy me fez a mesma solicitação. Billy tem sido em sua maioria um bom marido e um parceiro amoroso, mas tivemos nossos altos e baixos como qualquer casal que está junto há um tempo. Um traço desrespeitoso de Billy que sempre me incomodou foram os comentários que ele fazia sobre a Laura. Laura e eu somos irmãs, então definitivamente compartilhamos algumas semelhanças na aparência. Billy frequentemente mencionava de forma jocosa o quanto ele achava atraente a Laura e fazia outras piadas sugestivas que me recuso a repetir neste post. Eu disse a Billy várias vezes que esses comentários eram inapropriados e me deixavam desconfortável, mas o tempo passava e ele fazia outra piada novamente. Coloquei a palavra piada entre aspas porque lá no fundo eu sabia que ele não estava realmente fazendo uma piada. Em retrospectiva, deveria ter mandado Billy embora antes que ele tivesse a chance de me trair. Perguntei a Billy quem ou o que colocou essa ideia em sua cabeça. Por que diabos Billy iria querer que nós financiássemos as férias luxuosas da Laura no Havaí? Expliquei a ele que Laura foi quem sabotou seu próprio casamento com seu comportamento vil e podre. Por que deveríamos arcar com as despesas de seus erros? Lembrei a Billy que eu trabalhava no Outback e ele trabalhava no GameStop. Sentia como se estivesse vivendo em uma espécie de zona do crepúsculo. Billy desistiu do assunto depois que dei uma boa resposta, embora eu conhecesse bem o suficiente meu parceiro para saber que ele estava por algum motivo decepcionado e insatisfeito com minha resposta. Bem, pensei comigo mesma, Billy teria que aguentar e superar isso. Bem, era o que eu pensava até que a próxima bomba me atingiu. Esta é a verdadeira razão pela qual estou escrevendo este post para todos vocês hoje. Ainda estou tendo dificuldade para processar o que exatamente aconteceu nos últimos dias, mas farei o meu melhor para explicar. Veja bem, Billy e eu compartilhamos uma conta poupança durante todo o nosso casamento. Sempre levei a conta poupança muito a sério, só tocando nos fundos da conta em caso de emergência grave. Billy, por outro lado, sempre me irritava para usar o dinheiro da poupança em despesas frívolas. Ele queria ir a uma convenção de Pokémon e depois queria ir a um show do Limp Bizkit. Eu basicamente tinha que agir como a mãe do Billy e dizer não como se ele fosse apenas uma criança. Bem, imagine a traição que senti quando acordei ontem e descobri que a grande maioria dos fundos na conta poupança de Billy e eu havia sido esgotada. No início fiquei preocupada achando que fomos vítimas de um ataque cibernético ou algum tipo de roubo de identidade, mas então vi que os fundos foram debitados para um resort no Havaí. Meu coração começou a bater forte e pude sentir meu rosto ficando vermelho. Corri imediatamente para confrontar Billy. Quando perguntei a ele por que nossa conta poupança havia sido esvaziada, ele não mentiu para mim, nem mesmo parecia sentir vergonha pelo que fez, ele parecia quase orgulhoso. Ele me disse diretamente que foi convencido pela minha mãe a dar o dinheiro para que Laura pudesse desfrutar de suas férias dos sonhos no Havaí. Fiquei tão furiosa que senti que ia desmaiar. Tive que me afastar e recuperar a compostura. Tudo o que eu queria era gritar. Isso foi uma traição demais para eu lidar. Percebi que tinha que impor limites ou essas pessoas iriam arruinar minha vida.
Contei com Billy para ser minha rocha e âncora durante meus momentos de necessidade e desespero, mas aqui ele estava indo pelas minhas costas para dar meu dinheiro suado para Laura se divertir no Havaí. Fui um capacho a vida inteira, abusada pela minha família, mas estava tudo bem desde que Billy estivesse do meu lado, mas agora era evidente que não tinha ninguém em quem realmente pudesse contar. Uma vez decidido que o divórcio era a única opção sensata que me restava, decidi ligar para alguém que esperava nunca ter que ligar, Walter Becker, um dos advogados mais viscerais e temidos da minha região. Foi ele quem nos ajudou, a Billy e a mim, a arranjar um acordo pré-nupcial anos atrás quando nos casamos. Eu sabia que se havia alguém que poderia me ajudar a sair dessa dificuldade era ele. Expliquei a situação para Walter e ele me tranquilizou dizendo que este divórcio seria fácil já que Billy havia feito algo tão terrivelmente errado. Imediatamente me senti mais relaxada sobre a situação. Walter sugeriu que a melhor forma de agir seria discutir a violação do acordo pré-nupcial pessoalmente entre todos nós para que pudéssemos pegar Billy de surpresa antes que ele tivesse a chance de contratar um advogado e planejar uma estratégia. Como Laura já estava tomando seus drinks no Havaí e se divertindo muito, pelo menos queria que a mãe estivesse presente para que ela pudesse testemunhar a destruição e angústia que suas interferências haviam causado em minha vida. Liguei para a mãe e a convidei para jantar, então informei a Billy que teríamos jantar em casa com a mãe. Ambos me agradeceram por ser compreensiva sobre as férias da Laura, eu apenas fingi que concordava com eles. Queria que fosse uma surpresa quando o ataque absoluto de Walter Becker os atingisse no jantar do dia seguinte. Estava tão nervosa que tive dificuldade para dormir naquela noite. No dia seguinte inventei uma desculpa para a mãe e o Billy saírem de casa. Secretamente pedi a eles que fossem à loja buscar ingredientes para a grande refeição que estava preparando. Como a mãe e o Billy estavam de bom humor porque eu havia pago as férias da Laura, eles concordaram felizmente. Foi então que informei Walter Becker para vir a casa. Ó pessoal, vocês deveriam ter visto as expressões nos rostos da mãe e do Billy quando entraram na cozinha e viram Walter Becker sentado à mesa. Walter estava calmamente revisando o acordo pré-nupcial. Pude ver imediatamente que Billy reconheceu o documento pois começou a tremer e se contorcer. Ele começou a chorar copiosamente. Walter Becker estava usando seus óculos de leitura característicos e todos nós sabíamos que ele estava falando sério. Pouparei vocês dos detalhes legais da discussão que ocorreu, mas a conversa terminou com Billy soluçando como uma criança. A mãe já estava bêbada quando chegou ao meu apartamento e tentou intervir com seus pensamentos e transferir a culpa. Como a pessoa imatura e viu que é. Disse a eles para saírem do meu apartamento. Embora tenha mantido a compostura durante a reunião com Walter, devo admitir que estou bastante deprimida com tudo o que aconteceu. Agradeceria qualquer conselho e apoio que vocês estiverem dispostos a me dar. Atualização. Olá pessoal, aqui com uma atualização para todos. Em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos pelos comentários gentis e de apoio. Alguns de vocês foram simpáticos, outros criticaram meu comportamento e disseram que permiti que isso acontecesse comigo. De certa forma vocês podem estar certos, mas estou aprendendo a me impor agora. Infelizmente as coisas continuam ficando mais loucas para mim. O dia todo tenho recebido ligações de membros da família e amigos da comunidade perguntando como pude ser tão cruel a ponto de partir o coração do Billy assim. Esclareci a verdade para cada uma dessas pessoas, mas parece que elas não queriam me ouvir. Claramente eles, e muito provavelmente a Laura também, estão espalhando rumores sobre mim. Vivo em uma cidade pequena e os rumores se espalham rapidamente aqui. O que realmente me deixa furiosa em tudo isso é que todos da minha família parecem ter se convencido de que o Billy e eu estamos nos divorciando porque estou tendo um caso com Walter Becker. Isso é absurdo. Não consigo acreditar que essas pessoas tenham chegado tão baixo apenas para falar mal de mim e manchar minha reputação. Não tenho nada contra Walter, mas seria totalmente antiético para um advogado e cliente terem um relacionamento. Apenas espero que essa tempestade passe logo para mim. Atualização 2. Olá pessoal, aqui com mais uma atualização para vocês. Obrigado novamente pelo apoio que tenho recebido até agora. Me permitam ir direto ao ponto. Alguns de vocês sugeriram que eu deveria fazer uma postagem no Facebook sobre toda essa confusão com a qual tenho lidado para que eu possa esclarecer as coisas com minha família e a comunidade local. Primeiro deixem-me explicar que sou uma pessoa bastante reservada, apesar da impressão que posso estar dando neste post. Sempre tive dificuldade em discutir meus problemas com os outros a menos que fosse totalmente anônimo e sempre fui do tipo que simplesmente lidava silenciosamente com meus problemas sozinha. Sempre fui bastante protetora da minha privacidade na vida, nem mesmo postava no Facebook há meses antes desse evento, mas achei necessário explicar meu lado da história antes que minha reputação fosse ainda mais manchada. Não havia nada particularmente escandaloso na minha postagem, simplesmente expliquei que o Billy havia traído a confiança financeira em nosso relacionamento ao roubar de mim e garanti que todos soubessem que era para financiar a viagem da Laura para o Havaí. Admito que também joguei a mãe sob o ônibus nesta postagem. A postagem recebeu muito apoio dos meus amigos do Facebook, no entanto, recebi uma mensagem de um escritório de advocacia local me informando que estou sendo processada por difamação de caráter pelo Billy e pela mãe. Não pude acreditar nisso. Acho que o Billy sabe que não tem argumentos neste próximo julgamento de divórcio. Então ele e sua turma de palhaços estão se agarrando a qualquer palha que possam. Informei Walter Becker sobre essa bobagem e ele me disse para relaxar, mas no momento estou tendo muita dificuldade para fazer isso. Me desejem sorte pessoal. Atualização 3. Olá a todos, aqui com mais uma atualização. Recebi algumas notícias mais surpreendentes e preocupantes hoje. Não sei mais o que pensar sobre nada. Não sei se realmente conheci o verdadeiro Billy. O Billy que eu pensava que conhecia e amava talvez fosse apenas um disfarce o tempo todo. Hoje tive uma longa e reveladora conversa com o ex-marido da Laura, o Scoop.
Fiquei chocada ao receber uma mensagem do Scoop, já que não tinha ouvido falar muito dele desde o divórcio com a Laura. Ele disse que deveríamos nos encontrar pessoalmente para discutir algumas coisas importantes. Fiquei bastante interessada com isso e convidei o Scoop para minha casa. Ele estava elegante e bonito e eu tinha esquecido quanto ele era atraente. Ele imediatamente me deixou à vontade e ofereceu suas sinceras condolências sobre o que estava acontecendo com minha família e o Billy. Ele me disse que estava disposto a testemunhar contra o Billy no meu julgamento de divórcio. Fiquei inicialmente confusa e perguntei por que ele sentia que deveria fazer isso, já que, pelo que eu sabia, ele mal conhecia o Billy. O Scoop me disse que eu precisava me preparar porque não ia gostar do que ia ouvir. Eu quase desmaiei quando ele me contou que o Billy estava tendo um caso com a minha mãe. Ele me mostrou capturas de tela que tinha roubado dos celulares do Billy e da minha mãe meses atrás, além de provas por escrito da comunicação com a Laura. Não podia acreditar. O Billy estava tendo um caso com a minha mãe e minha irmã sabia e nunca me contou. O Scoop pediu desculpas por não ter me contado antes, mas disse que só queria se afastar da Laura o mais rápido possível e achava que enfrentaria consequências se tentasse expor o caso. Mas com o Scoop e o Walter Becker ao meu lado, talvez eu tenha uma chance de me vingar dos palhaços que tentaram arruinar minha vida. Tenho muitos detalhes para compartilhar com vocês. Me desejem sorte. Atualização 4. Esta é mais uma atualização para vocês. Vou tentar ser breve porque há muito o que contar. Tive minha audiência de divórcio hoje, o grande dia em que finalmente me livraria do Billy para sempre. Aqui está o quão bagunçada é minha família. Quando cheguei ao tribunal, o Billy, a minha mãe e a Laura estavam todos do mesmo lado. Enquanto isso, eu tinha o meu advogado e o ex-marido da Laura como meu único apoio na sala. Me senti desconfortável, mas continuei. Sabia que tínhamos os fatos do nosso lado que iriam abalar o mundo daqueles pedaços de lixo do outro lado da sala. O advogado do Billy imediatamente começou a dizer um monte de mentiras e besteiras tentando me retratar como uma espécie de monstro malvado. Foi um monte de bobagem. O Billy sentou-se lá com um sorriso convencido no rosto como se soubesse que estava se safando de algo. E a minha mãe e a Laura sentaram-se nas arquibancadas atrás dele se vangloriando e sorrindo de forma inadequada. Eu queria socar o advogado do Billy na cara, mas mantive a calma. Sabia que o Walter Becker e o Scoop me ajudariam. Quando o Walter começou sua declaração inicial, pude ver a expressão do juiz mudar imediatamente. Quando o Scoop foi chamado para depor como testemunha, um slideshow e um projetor foram trazidos para que todos na sala pudessem ver a prova do caso do Billy com a minha mãe transmitido para todos verem. Uma erupção de caos ocorreu na sala de audiência naquele momento. O Billy desabou e ficou furioso, admitindo tolice no calor do momento que de fato tinha tido um caso com a minha mãe porque eu não estava satisfazendo suas necessidades. A melhor parte é que ele também admitiu que tinha se envolvido com a Laura, minha própria irmã. Isso também me machucou, mas de repente os três começaram a brigar na sala de audiência. Foi algo glorioso de se ver. Atualização 5. Olá a todos. Esta será minha última atualização. Eu sei que já faz um tempo e deixei vocês no escuro, mas estive ocupada finalizando tudo com o divórcio e finalmente vivendo a vida que sempre quis. Veja bem, o Billy, a Laura e a mãe foram todos considerados em desacato ao tribunal após seus surtos durante a audiência de divórcio. Meu divórcio foi concedido sem nenhum problema pelo juiz, pois ele pôde ver que o Billy era claramente um traidor em série. Quanto àquela frivolação de difamação que o Billy e a mãe tentaram me processar, foi rejeitada sem segunda consideração durante uma audiência posterior. O Walter me acompanhou. O Billy e a mãe nem se deram ao trabalho de comparecer ao tribunal. Quanto ao que estou fazendo atualmente, já que muitos de vocês perguntaram, eu me mudei para outra cidade e consegui um apartamento agradável com o verdadeiro amor da minha vida. Isso mesmo, o Scoop e eu ficamos noivos. Ele é tudo para mim, tudo que o Billy nunca poderia ser. Agora que aprendi a me impor, tenho um parceiro que realmente me respeita e me valoriza. Obrigada a todos por lerem.